Eu é que agradeço e agradeço o convite, que foi feito mais um ano. E é com muita honra e muita satisfação que eu aqui estou. Sempre que eu já estive aí desse lado, nesta mesma sala, com a ouvir também uma pessoa que estava aqui no lugar. E isto é sempre uma situação interessante de se ver e reviver, não é? Aqui a escola, que não mudou muito desde 96, foi quando eu saí daqui. Pois, não é? Não, mudou a cor. Atenção. Na minha altura não era cor-de-rosa. Era uma cor um bocado mais máscula. Bom, eu não quis, já, igualmente como fiz no ano passado, não era o meu objetivo vir aqui apresentar-vos um trabalho de investigação, porque basicamente eu vinha para aqui explicar-vos o trabalho de investigação, vocês adormeciam. De certeza, porque as coisas só são interessantes para quem está à vontade e quem verdadeiramente gosta. Alguns de vocês possivelmente iriam gostar, mas não era esse o meu objetivo. O meu objetivo será transmitir-vos a ideia de uma profissão que normalmente não é muito conhecida. Eu, por exemplo, quando tinha a vossa idade e estava no vosso lugar, eu não fazia ideia o que era um engenheiro de minas. Aliás, eu confesso-vos que quando fiz a minha candidatura ao ensino superior, meti a engenharia de minas porque tinha uma média porreira. Mas depois aprendi, tive a sorte de gostar e até hoje, desde 96 até hoje, continuo a estudar o assunto e tive, de facto, essa sorte, graças a Deus, de continuar a fazer aquilo que gosto, especialmente na área da investigação. Mas eu queria-vos dar, primeiramente, duas noções que vão ser a base de tudo aquilo que eu vou falar, e espero que estejam psicologicamente preparados, que é para não começarem a adormecer. E essas duas noções é a engenharia e o que é, e em particular a engenharia de minas. O que é que faz um engenheiro no geral? O engenheiro aplica os conhecimentos da matemática, da física, os conhecimentos teóricos das ciências básicas para resolver situações práticas numa indústria. E é esse o grande objetivo de um engenheiro. E temos o objetivo do engenheiro de minas, que é o colégio da engenharia, que se ocupa do aproveitamento dos recursos da terra, especialmente através da exploração de minas, utilizando os conhecimentos de diversos ramos da ciência, particularmente os da geologia, da química e da física. Química e física normalmente são duas disciplinas que não se gostam, são muito complicadas, mas aprende-se a gostar. De facto, eu detestava física e aprendi a gostar de física porque a abordagem da física nas rochas, nas estruturas geológicas, é, de facto, uma abordagem completamente diferente daquela que nós aprendemos a primeira e a segunda lei de Newton e todas essas situações mais teóricas que são, normalmente, alvo de medo das pessoas. Bom, primeiro de tudo, eu quero-vos apresentar a minha instituição, a instituição à qual eu pertenço, o Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa. O Instituto Superior Técnico tem duas áreas, dois campos. O campus da Alameda, que é o campus, digamos, original do técnico, e o campus do Tagus Parque, que fica em Oeiras. O curso de licenciatura / mestrado em Engenharia Geológica e de Minas decorre, portanto, é ministrado no campus da Alameda, que se situa neste pontinho que está aqui indicado com a letra A, no coração de Lisboa, no centro de Lisboa. Portanto, aqui a localização do Google Earth do Instituto Superior Técnico. Ele é constituído, nós temos vários edifícios. Aqui temos o edifício central, que é o edifício sede do técnico. Temos o Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, está dividido em dois edifícios. No canto noroeste, e aqui nesta zona fica o segundo pavilhão, que é onde eu me encontro, normalmente, onde está o pessoal todo dentro. No ano passado o técnico celebrou 100 anos, portanto esta estrutura tem cerca de 100 anos.
vão terminar nos próximos meses as comemorações do centenário do técnico. Podem obter mais informações sobre este curso, do curso da licenciatura e mestrado de Engenharia Geológica e de Minas e das outras licenciaturas e mestrados que são ministrados no técnico, neste site www.ist.ute.pt, IST, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. E vou-vos apresentar alguns dados da empregabilidade que nós temos e que estão também disponíveis no site do técnico. Técnico é normalmente o nome que a gente dá ao Instituto Superior Técnico. As saídas profissionais, estes são dados de 2011, ok? As saídas profissionais são várias, são das mais variadas aqui para a licenciatura / mestrado em Engenharia Geológica de Minas. Falo mais da parte de mestrado, porque hoje em dia, como sabem, isto foi adotado no técnico, em todos os cursos do técnico, o Tratado de Bolonha, licenciatura de 3 anos, mestrado 2, e portanto, quando eu falo nestas saídas profissionais, estas saídas profissionais referem-se, obviamente, aos 2 ciclos de estudos, ok? Dado que também a inscrição na Ordem dos Engenheiros, salvo erro, só é possível com o mestrado. Portanto, as saídas profissionais, prospecção geológica, geoquímica e geofísica de recursos minerais. Já vamos ver o que é isto, mais ou menos. Exploração e tratamento de recursos minerais. Vou focar muito nesta parte da exploração, um pouco no tratamento, que são mais as minhas áreas. Recursos hídricos subterrâneos, águas subterrâneas. Avaliação de impactos ambientais, também vamos ver um pouquinho sobre isto. Os recursos hídricos, infelizmente, não é a minha área de especialização. Ordenamento do território, projetos de engenharia que envolvam solo e subsolo. Normalmente é a disciplina que normalmente nós designamos por geotecnia. Okay? Também vamos ver alguns exemplos. E apoio em trabalhos de conservação e restauro do património cultural construído em pedra. Aqui há uns anos atrás houve um grande projeto de reabilitação de monumentos em Lisboa, que foi alvo de um projeto de investigação que nós consideramos relativamente bom, não é? Relativamente interessante, feito por um grupo do antigo Departamento de Engenharia de Minas, para o restauro e para a conservação de vários monumentos, nomeadamente no Mosteiro dos Jerónimos. Os principais empregadores, isto refere-se a diplomados de 2009, ok? Tenho que chamar a atenção, porque também está referenciado na base de dados, que o número de, isto são resultados estatísticos de inquéritos que foram feitos a diplomados em Engenharia Geológica de Minas, em 2009, mas como o curso é um curso relativamente pequeno, porque infelizmente Portugal não abunda recursos minerais, não é uma Angola, por exemplo, que tem tudo, praticamente. Nós não podemos ser um curso diferente, existem 2 cursos, digamos assim, um no técnico e o outro na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Quero só chamar a atenção porque o número de adquiridos foi relativamente reduzido, mas já dá para ter uma ideia, e por esse facto é que nós também temos estes números que estão aqui indicados. Os principais empregadores, em 2009 foi a Somincor. A Somincor é a empresa exploradora das minas Neves Corvo no Alentejo, em Castro Verde, mais propriamente Neves e Corvo. Okay? É uma exploração subterrânea de minérios metálicos. A Total é uma empresa de produtos petrolíferos. Normalmente, os alunos, ou os graduados, os mestrados, em 2009 foram para a África, para Angola, mais propriamente, para a Total. E um outro grande empregador é o técnico, o próprio técnico para o ensino, mas principalmente para a investigação e desenvolvimento. Okay? Hoje em dia posso-vos dizer que o técnico sobrevive, dada a fase de crise que nós estamos, o técnico sobrevive praticamente com os recursos próprios. 60% das entradas de capital são próprias, apenas 40% vêm do Orçamento Geral do Estado, e estes recursos vêm dos projetos de investigação e da prestação de serviços. Okay? Daí o técnico também ser
um empregador por excelência dos mestrados e dos licenciados em Engenharia Geológica e Química. Cerca de 33% dos alunos conseguiram emprego antes da conclusão do curso. Também foi o meu caso. Eu comecei a trabalhar no técnico antes de acabar o meu curso. Na altura, a licenciatura era a licenciatura de 5 anos. Emprego até 6 meses após a conclusão do curso, 100%. Principais formas de colocação do primeiro emprego: concurso público, 67%. Remuneração total média mensal do primeiro emprego, 1836. Deve chamar a atenção que este número não é um número real, principalmente devido a isto. Okay. Os profissionais que vão para as empresas de petróleo são muito bem pagos, mas é um trabalho árduo. Normalmente tem aquela situação de estarem 6 meses em plataforma offshore, isto é, plataforma no meio do oceano, no meio do nada, e 3 a 6 meses, e depois ficam 3 a 6 meses cá, ok? E são bem remunerados por isso também. Mas cá em Portugal, empregos cá em Portugal, este número não é aplicado, ok? Normalmente não é aplicado. É um pouquinho mais baixo. Posto estes dados, se falar um pouco sobre o curso existente, vou começar aqui a minha apresentação mais sobre este assunto, fazendo esta retrospectiva que eu me propus a fazer sobre a engenharia de minas. E a primeira coisa que eu vos mostro é a geologia. Um engenheiro de minas não tem que ser um geólogo, porque existem geólogos. Okay? Os geólogos são especialistas na descrição das estruturas geológicas existentes. Mas nós temos que perceber alguma coisa de geologia. Pelo menos o mínimo necessário para que nós consigamos perceber os geólogos. E apresento-vos aqui o mapa da Geologia Geral de Portugal, onde nós podemos verificar aqui as grandes falhas, as principais falhas existentes. As zonas mais recentes ficam mais a sul das zonas mais antigas, estruturas geológicas mais antigas, que se situam na zona norte. Isto que nos conduz à seguinte constatação. Se repararem, cada um destes pontinhos corresponde à ocorrência mineral, à ocorrência de um mineral. Okay? Não quer dizer que seja minério. Já vamos ver qual é que é a diferença entre o minério. E pela análise desta figura, nós podemos ver que a concentração mineral é particularmente maior na zona norte, e veja-se que esta zona norte corresponde às zonas mais antigas, sendo que nas zonas mais recentes, nas zonas mais a sul, a ocorrência mineral não é tão elevada. No entanto, tenho a destacar esta zona da faixa ibérica, da faixa piritosa ibérica, pertence à faixa piritosa ibérica, onde se situam importantes explorações mineiras, metálicas, que nós temos em Portugal, se não a mais importante, que é a exploração, que vamos mostrar a seguir, a exploração de cobre das minas de Neves-Corvo. Okay? Aqui tem algumas explorações que estão neste momento, que existem em Portugal continental. Aqui na zona, ok, já vou sapar. Podemos ver aqui a zona mais aqui ao centro das minas da Panasqueira, de Wolfrâmio. Temos aqui, neste momento, hoje em dia, reservas interessantes a nível de ferro. Na zona de Montemoro Novo, já foi também divulgado na comunicação social as intenções de concessões a nível de exploração de ouro. Temos antigas, junto ao complexo xistogrovático, temos, que tem um nome feíssimo, temos as antigas explorações de zinco, se não estou em erro, em que deram origem a rejeitados. Eu utilizo a palavra rejeitados, vocês vão ouvir muito a palavra ganga, ok? Os rejeitados é aquilo que não tem valor, não tem qualquer valor económico, já vamos ver. Em que os rejeitados eram urânio, temos agora um problema, as minas já foram fechadas, encerradas, temos agora um problema ambiental a esse nível.
E, portanto, somos parcos, ou somos um pouco parcos em recursos naturais, mas não são ausentes. Okay? Bom, eu mostro-vos aqui esta tabela é do professor Barriga da Faculdade de Ciências. Teve? Mas não fiquei para falar disso. Em 2001. É um gráfico, é uma tabela antiga, mas e aqui mostra o quê? Aquilo que se produz em Portugal, as reservas que estão calculadas, aqueles recursos que existem, mas cuja viabilidade, mas não apresentam viabilidade económica, isto é, não dão lucro. Recursos hipotéticos, aqueles que se pensam que existem, e recursos especulativos que se pensa que existem, mas ainda não se sabe. Mais ou menos isto. Quero chamar a atenção para uma situação muito interessante, que se chegou a uma conclusão através de um estudo que foi desenvolvido pelo grupo ao qual eu pertenço no Técnico, o grupo da Geotecnia do Sereno, para o ferro de Moncorvo. O ferro de Moncorvo era considerado, em 2001, um recurso subeconómico. Porquê? Ora, o jazigo de Moncorvo é um jazigo extraordinariamente rico a nível de ferro. Mas, como nós exploramos o ferro a partir de uma rocha, e essa rocha, como já vamos ver, vai ser alvo de vários processos físico-químicos para dar origem a um concentrado que, por sua vez, vai dar origem ao metal ferro, que nós utilizamos para fazer muitas coisas. Muito bem. E existem alguns elementos que podem penalizar esta trabalhabilidade do ferro. O que é que quer dizer com isto? Para nós obtermos o metal ferro, temos que ter uma concentração de ferro e de outros elementos que podem penalizar, okay, a concentração de ferro, e temos que os retirar ao máximo. Muito bem, um dos penalizantes é um elemento que vocês conhecem que se chama fósforo. Em 2001, este jazigo de ferro foi encontrado, aliás, foi inserido nos anos 80. E chegou-se à conclusão que o conteúdo de fósforo deste ferro era muito elevado. E na altura não havia desenvolvimento tecnológico suficiente para se tirar o fósforo do ferro. Ora, hoje em dia, esse processo já é possível. Já se conseguimos tirar o fósforo. E este ferro que nós falamos aqui, que estava no recurso subeconómico, isto é, que a existência de fósforo inviabilizava a sua exploração, passou para as reservas. E neste momento temos um processo de negociação da concessão para a exploração com uma das maiores empresas mundiais em termos da exploração de ferro. Okay? Portanto, isto tudo para concluir o seguinte. O cálculo das reservas, os materiais, portanto, isto são recursos finitos, sem dúvida. Sem dúvida são considerados recursos finitos. Mas o que hoje é considerado uma reserva, ou pode não ser considerado uma reserva, amanhã pode ser considerado uma reserva. E, portanto, as reservas são em função, e se nós queremos fazer uma função matemática, são função não só daquilo que é calculado e que existe, mas função do desenvolvimento tecnológico. E se nós quisermos traçar um gráfico ao longo do tempo das reservas, nós podemos ter sempre uma curva ascendente. Porque o desenvolvimento tecnológico é um fator essencial para o cálculo de reservas. Ok? A zona de Moncorvo situa-se mais ou menos nesta zona onde aqui só indica o ouro. De facto, o ferro, na altura, não era interessante. E aqui neste mapa podemos ver as concessões que nós temos em Portugal. É um bocadinho desatualizado, mas estas situações são, hoje em dia, porque os materiais metálicos são cotados em bolsa, em mercados próprios, estão muito valorizados nos mercados, torna-se mais interessante estudar
a possibilidade da sua exploração. Okay? E, portanto, isto já sofreu agora há pouco tempo atualizações, que ainda não foram, digamos, consideradas em todas estas representações que nós podemos encontrar na bibliografia e na internet. E podemos ver aqui a zona de Estremoz. Temos aqui um triângulo, aqui Boabas de Estremoz e Vila Viçosa. Aqui só estão considerados minerais metálicos, mas aqui é muito importante eu referir, tenho que referir isto, minerais, portanto, massas rochosas, não metálicas, obviamente, de rochas ornamentais, mármores. Temos dos melhores mármores do mundo nesta zona, que são todos exportados para os países árabes. E em termos de áreas de concessão para minérios metálicos, temos aqui as minas de Austrel, as minas de Neves Corvo, a mina que eu julgo que vocês visitaram, que agora é um museu mineiro, do Lousal, que era uma antiga mina de cobre, também, julgo eu, não é? De cobre. Sim. Exato. Está na faixa das Pirites. E hoje em dia, aqui em Montemoro Novo, também já existem negociações para a concessão de uma pequena exploração de ouro. Okay? Tivemos também na zona carbonífera do Douro explorações de carvão. Aqui há bastante anos atrás. Em Torres Vedras. Torres Vedras não é propriamente rica em minerais metálicos. Não temos minerais metálicos. Supõe-se ainda, está naquele grau das reservas hipotéticas, a existência de combustíveis fósseis, mas ainda nada foi divulgado acerca disso. Pelo menos, aquilo que nós sabemos é que não existe petróleo economicamente viável nesta zona. Mas, o que está descrito até agora é que nós temos alguma produção de areia e de argilas. Aqui há algumas décadas atrás tínhamos muitas fábricas de barro, de cerâmica para a construção de tijolo. Ainda se vê aí em algumas terras por aqui à volta, ainda se vê algumas fábricas abandonadas. Areias. Temos alguma exploração de calcário, pouco. Temos uma exploração muito interessante a nível eu vou esquecer, a nível do salgema, exatamente. Este salgema é explorado por uma metodologia muito interessante, que eu não vou explicar aqui porque é bastante complexa, pela empresa Solvay, para produtos químicos. Okay? E temos, claro, as águas santas do Rimeiro, que é um recurso mineral. São águas minerais com características medicinais e que correspondem a um recurso mineiro, tal como os minerais metálicos. Okay? Bom, então qual é que é a diferença entre o mineral e o minério? Nós, engenheiros de minas, o que nos interessa não são todos os minerais. O que nos interessa é o minério. Porque o minério é um mineral ou associação de minerais cuja exploração é economicamente viável. Senão, não faz sentido iniciarmos uma exploração se ela não for economicamente viável. E o minério pode ser classificado sob duas formas. No que toca à sua gênese, ele pode ser primário ou secundário. O minério primário é aquele que ocorre no maciço que lhe deu origem. Okay? Enquanto que o minério secundário é aquele que já sofreu uma concentração mineral por processos de meteorização. Isto é, por erosão. Okay? Posso dar um exemplo. Um exemplo corresponde a não em Portugal, mas em África, em Angola, na zona da Jamba, existem muitos depósitos de ferro em que se consegue explorar ferro primário, que está no interior do maciço rochoso que deu origem à sua gênese, e existe também ferro secundário que sofreu concentração e que deu origem a um outro jazigo. E que nós normalmente costumamos dizer que a exploração do minério secundário é como se fosse apanhar baratas. Mais ou menos, porque aquilo é só escavar e concentrar. Não é preciso explosivos, não é preciso nada. É escavar e concentrar.
Depois, no que toca à composição, temos os minérios metálicos, onde se extraem os elementos metálicos, os não metálicos, que normalmente são aqueles utilizados para a indústria química, as rochas ornamentais, as águas, etc. E temos os recursos, os minérios energéticos, que são os combustíveis fósseis, o urânio, tudo aquilo que nós utilizamos para produzir energia. O carvão. Bom, mas para nós obtermos este minério e para nós chegarmos à conclusão que um determinado mineral pode ser explorável e existe interesse económico na sua exploração, é preciso fazer uma coisinha que se chama a prospecção e sondagens. E esta é a grande primeira área de atividade das engenharia. A prospecção e sondagens corresponde às metodologias necessárias para a caracterização de uma determinada área onde se pensa que existe qualquer coisa. Portanto, temos aqui, para haver essa análise, é preciso retirar amostras do solo, dos terrenos, dos maciços rochosos, através destes equipamentos que são os sondadores, ou as sondas, divididos por estes braços, que têm umas coroas que são enterradas, okay? E que, onde se pode retirar todos estes cilindros de rocha, okay? Vão ser alvo de análise, já vamos ver. Análises petrográficas, geoquímicas, geofísicas, mecânicas, tudo. Isto tudo para nós sabermos se existe, se temos jazigo, o que é que isto quer dizer? Se temos um minério que possa ser explorável, ou se não temos jazigo, e como é que o vamos explorar. E principalmente, a determinação do teor, da quantidade de minério que nos interessa retirar para nós obtermos lucro. Ok? Depois, todas estas informações que nós podemos obter destas sondagens dão origem a uma base de dados extremamente extensas, em que nós podemos analisá-las e podemos, através de uma amostra descontínua, o que é que isto quer dizer? Através de uma amostra pontual, nós sabemos que naquele ponto existe aquilo, e no ponto mais ao lado existe outra coisa, e mais um outro ponto existe uma outra coisa. Nós podemos modelar, okay? Fazer um conjunto de cálculos, que, graças a Deus, hoje temos os computadores que nos fazem isso, e podemos fazer representações dos jazigos, como eu vos apresento nesta animação que vos vou apresentar agora. Representações tridimensionais. Isto representa um jazigo que tem cerca de 553 metros de profundidade. Vai até 553 metros de profundidade. E isto é possível quando se fazem um conjunto de sondagens, que vão já ser representadas. Aqui tem. E através dos dados em cada ponto, eles são interpolados e permitem com que se façam, através de metodologias de interpolação matemática, se faça a representação tridimensional de todo o jazigo. Estão a ver? Isto é a primeira fase de uma exploração de um jazigo, e só esta primeira fase engloba um investimento brutal. Porque a realização das sondagens não é algo que toda a gente faça e que a gente encontre aí uma pessoa numa loja que faça, não é? E os equipamentos são muito caros. Com os dados da prospecção e sondagens e com aquilo que nós conseguimos obter, temos que verificar se existe viabilidade económica para iniciar uma exploração. Eu vou-vos apresentar aqui este slide, pode meter algum momento, que é um bocado técnico. Estes desenhos todas estas apresentações foram desenvolvidas pelo professor Dino Jagano, que é o meu orientador e é o meu mestre, digamos assim. Mas eu acho que aqui vocês podem ter uma noção daquilo que se faz numa exploração mineira.
Nós temos a mina, neste caso esta mina é a céu aberto, e desta mina nós temos que ter uma informação muito importante, que é o que nós chamamos a relação estéril-minério. O estéril é o que vocês também vão ouvir chamar de ganga. Okay? E esta relação estéril-minério corresponde, dá-nos a seguinte informação. Para eu explorar uma determinada quantidade de minério, eu vou ter que retirar uma quantidade de estéril. Estéril que não me dá nenhum. Okay? Que só me dá a despesa. E esse estéril vai para a escombreira. Enquanto que o minério é conduzido para uma unidade de concentração, onde esse minério é tratado, por um conjunto de processos físico-químicos, já vamos ver alguns, e, depois de concentrado, vai ser transportado para ser vendido. Ora, todas estas grandes operações que nós estamos aqui a ver, têm custos. Têm custos e têm os benefícios. E o benefício final é a sua venda. Ok? Então, há uma definição muito importante, economicamente muito importante para nós, que é esta definição do teor de corte, que corresponde ao teor, à quantidade de minério mínimo para a qual a sua exploração é viável. E este teor de corte vai depender do quê? Vai depender da relação estéril-minério, da quantidade de estéril e da quantidade de minério, das reservas que nós temos e, principalmente, vai depender do valor de mercado do minério que nós estamos a explorar. Porquê? Porque, vou dar este exemplo, se um determinado minério for cotado a um preço muito elevado, este teor de corte, o teor mínimo para o qual é viável a sua exploração, diminui. Ok? E se o minério começa a ser muito cotado, de uma forma muito baixa, valores de mercado muito baixos, o teor de corte aumenta. E, portanto, a vida de uma mina não é algo que é estático. Nós temos uma mina, encontramos a giga, upa-upa e agora vamos explorar. Não. Nós temos que andar sempre a fazer estas análises de forma a verificar se vai obter lucro, se estamos dentro dos teores de corte ou se os teores de corte aumentam, diminuem, etc. Daí, se dar um encerramento de minas em certos períodos, e tivemos o período dos anos 90 que já encerraram imensas minas, e hoje em dia, que os minérios estão muito cotados, temos a reabertura de minas. Okay? E é devido principalmente a este facto. Quando fazemos a análise económica e de facto temos algo interessante, passamos para o dimensionamento da exploração. Existem dois grandes métodos. Os métodos de exploração têm dois grandes tipos. A céu aberto ou subterrâneo. E temos uma exploração a céu aberto, com as bancadas, já criadas com a exploração. Isto são zonas de exploração. Aqui também há uma frente de exploração numa galeria em subterrâneo. E tenho aqui uma animação onde vos mostra uma exploração a céu aberto. Vemos aqui os acessos ao interior da corta. Nós chamamos isto de corta, portanto as rampas, são espirais. Temos aqui as bancadas de exploração. Agora, notem que todos estes pormenores têm que ser alvo de dimensionamento. E para tal temos que conhecer todas as características mecânicas, físicas e químicas da rocha que nós estamos a trabalhar. E imaginem a brutalidade que é uma estrutura mineira que é esta, que dá origem a um talude com centenas de metros de altura. Okay? Em Portugal, tem aqui um exemplo de uma pedreira de rocha ornamental na zona de Borba de Simoso e Vila Viçosa. Aqui temos as antigas zonas de exploração. Aqui embaixo podem ver as zonas, as frentes de exploração ativas. Aqui temos um exemplo de uma pedreira de rocha industrial. Em subterrâneo, eu apresento-vos aqui uma animação que representa a exploração pelo método de câmaras e pilares. Existem vários métodos de exploração em subterrâneo, que vão depender, a sua seleção vai depender de um conjunto muito vasto de fatores.
Este é o caso que é aplicado em Portugal nas minas da Panasqueira, de exploração de wolframio. Aqui vemos um jumbo, nós chamamos jumbo, a fazer a furação de uma frente de desmonte. Após a furação, isto obedece, esta furação não é feita por acaso, é dimensionada. É feita segundo o plano que se chama o diagrama de fogo. Aqui temos já a operação de carregamento dos furos com explosivo. Okay? E abandonam-se as frentes para ser detonada a frente de exploração. Após a detonação é feito o carregamento do material, fragmentado para ser transportado para o exterior da mina. E isto é um processo contínuo. Estes quadradinhos que vocês veem aqui correspondem aos pilares e a posição de cada um destes pilares também não é ao acaso, é dimensionada. Consoante as características mecânicas das rochas, estes pilares são maiores ou mais pequenos e os vãos, que correspondem à distância entre um pilar e outro, também variam. Okay? Consoante as características mecânicas da rocha. Se tivermos uma rocha mais competente, isto é mais, entre aspas, rija, okay? Não é bem o termo certo tecnicamente, mas para vocês perceberem que é melhor. Se tivermos uma rocha mais competente, obviamente que os pilares podem ser um pouco mais pequenos e os vãos um pouco maiores. Okay? Aqui temos exemplos. Isto é uma operação de furação na mina da Panasqueira que tem, como eu já disse anteriormente, o método de exploração por câmaras e pilares. A furação é efetuada por um jumbo. Após eles normalmente exploram 3 a 4 frentes por dia. Okay? Portanto, as detonações são feitas sempre à noite, de volta da meia-noite, para que depois, porque a detonação faz a produz poeiras, que num espaço confinado, que é uma mina, é um problema. Não pode haver pessoas no interior da mina a essa altura. Portanto, é feito de noite para, às 8 da manhã do turno seguinte, se começar a remover o material a desmontar. Aqui é um exemplo da mina de Neves Corvo. Isto é um exemplo da ligação, da operação de ligação dos ligadores, passo a redundância, para se proceder à detonação. E isto são os ligadores elétricos que fazem a iniciação da detonação e desmonte da rocha. E agora eu vou-vos mostrar o que se faz normalmente a nível do céu aberto. E eu gostava que vocês tivessem atenção a esta animação, a este filme, que eu vos vou mostrar. A detonação, a única forma de nós conseguirmos obter o minério de uma rocha, que é algo que necessita de uma elevada energia para ser desmontada, é utilizando os explosivos. Não é qualquer pessoa que utiliza os explosivos, tem que ser uma pessoa com certificação para tal, com curso, e em Portugal tem que se ter uma certificação passada pela PSP. Okay? Isto são explosivos cívicos. Isto são tudo metodologias aplicadas, a metodologia de escavação com explosivos é aplicada nas rochas, na exploração de rochas industriais. Okay? Muito pouco das rochas ornamentais, só é utilizado os explosivos nas rochas, na exploração de granito ou basalto ornamental. Isto é um exemplo de boas práticas ou de boas detonações. Okay? De boas pegas de fogo. Agora eu vou-vos mostrar um segundo conjunto de detonações que eu considero não serem das melhores. O que é que vocês notam diferente? O que é que vocês notam diferente entre esta sequência que eu vos mostro aqui e a sequência anterior? Maneira de disparar para cima. Exatamente. Existe uma grande produção de poeiras e uma coisa que é extremamente perigosa em termos de segurança, que é a projeção de blocos. E a projeção de tudo isto é algo que pode ser dominado
se houver um dimensionamento bem feito. Neste caso, tudo isto acontece, e vocês vão ver um pouco mais à frente exemplos onde se vê isso muito bem. É utilizado cordão detonante para a iniciação, que é aquilo que é a forma mais impactante que existe. Isto é o que dá origem a maiores impactos ambientais, a nível de poeiras, a nível de vibrações, a nível de a projeção de blocos. Estão a ver aqui os blocos todos aqui? Perigosíssimo. Neste exemplo, acho que é neste, vocês conseguem ver o cordão detonante muito bem. Não é neste. É muito mais à frente. Não, mas vê se há um que se bom. Vê-se o cordão, vocês veem, antes de haver a explosão, digamos assim, veem uma certa... um clarãozinho. Vê-se aqui, viram? Todos este clarão é o cordão detonante, que é feito com pólvora, que é um material perigoso, e dá origem a esta produção de poeiras e blocos, e que hoje em dia é totalmente evitável. Hoje em dia existe, o desenvolvimento tecnológico é tão grande a este nível, que hoje em dia já existem detonadores eletrónicos, de forma a reduzir ao máximo os impactos ambientais. Só um bocadinho mais caro. Este aqui acho que se vê bem. Aqui vê-se muito bem, é este que eu estava a dizer. Vê-se aqui a iniciação pelo cordão é de detonante. Vamos ver, existe uma sequenciação de disparos. Esta sequência não se dispara tudo ao mesmo tempo. Isto porquê? Para não gerar vibrações, diminuir, minimizar a produção de vibrações que podem destruir, inclusivamente, estruturas anexas. Ok? E, obviamente, a utilização, por exemplo, dos detonadores eletrónicos que eu referi há pouco, reduz imenso os impactos ambientais relativamente às detonações. Em termos de cargas e descargas, nós, normalmente, em subterrâneo, utilizamos uns equipamentos que se chamam os LHDs, fazem tudo. Carregam, transportam e descarregam. Load, hold and discharge. E a céu aberto temos os dumpers, que são grandes máquinas de grandes dimensões. Obviamente que as dimensões dos dumpers existem de várias dimensões. Temos aqui um dumper de grandes dimensões. Podem ver a escala. Temos aqui um homem, se considerar que tem 1,80 m, podem ver qual é que é a altura deste dumper. Tem 3 andares, mais ou menos. Mais ou menos. Aqui, os exemplos anteriores são exemplos de transporte descontínuo. Ok? Aqui temos um exemplo de transporte contínuo, utilizando correias transportadoras. Certo que vocês já passaram na autoestrada A1, junto a Ilhandra, onde tem a fábrica da Simpor, de cimentos, e passam por baixo de uma estrutura metálica, que é uma correia destas, que abastece a fábrica com os produtos provenientes das margas e os calcários que vêm da pedreira, que estão a cerca de 2 km da fábrica. Uma outra operação que se faz ainda na zona de exploração é a da britagem primária. O que é a britagem primária? O objetivo da britagem primária é reduzir o tamanho dos blocos que são detonados e, primeiramente, transportados no interior da mina, quer seja ela subterrânea ou a céu aberto, para que os mesmos sejam transportáveis pelas correias ou por outros caminhões. Okay? Ou pelos skips. O que é que são os skips? Nas minas subterrâneas existem os skips, que são elevadores, autênticos elevadores, a alta velocidade, que fazem o transporte do minério explorado desde o interior da mina para a superfície. Ok? Isto é uma britadeira. Esta britadeira é constituída por duas maxilas, chama-se britadeira de maxilas. É constituído por duas maxilas, uma maxila estática e uma móvel. Esta maxila tem este movimento através de um eixo excêntrico que se encontra aqui em cima. E, portanto, tem este movimento que faz com que esta zona faça
a quebra do material, da parte ao material, e caia o material com uma determinada dimensão. Ok? Outras operações mineiras importantes é a da ventilação. Esta operação é extraordinariamente importante porque é a ventilação que permite que haja sobrevivência num ambiente extraordinariamente adverso, que é o ambiente subterrâneo. E a ventilação é uma especialização. Nós temos agora um aluno austríaco de Erasmus que está a desenvolver a sua tese de licenciatura a nível da ventilação, uma tese de investigação. É uma área muito importante a nível de ter em consideração as operações mineiras, porque numa mina o que é que se produz? Produz gases tóxicos provenientes do funcionamento de equipamentos a diesel, normalmente. Produzem-se poeiras. Como é que uma pessoa sobrevivia no interior de uma mina, que é um sítio completamente confinado, se não houvesse ventilação, se não houvesse entrada de ar fresco a uma determinada quantidade, de forma a fazer frente ou a diluir os gases que lá existem? E isto é uma ciência, claro. Depois temos o dimensionamento da energia elétrica, porque não só temos que ver o que estamos a fazer lá dentro, não temos um raio de sol sequer, por exemplo, e a energia elétrica aplica-se a nível subterrâneo. E temos que fazer um perfeito dimensionamento da energia elétrica, que nós vamos a fornecer, e também alguns equipamentos funcionam em energia elétrica. E temos o ar comprimido, que também é um dimensionamento que é feito em termos de energia, porque principalmente os martelos pneumáticos consomem ar comprimido. Bom, avançando, vimos a prospeção, vimos que após a prospeção e sondagem há de fazer um estudo de viabilidade técnico-económica para verificar se é possível fazer a exploração. Somos umas pessoas com muito alegres e contentes e dizemos, epá, aquilo vai dar dinheiro, e passamos para a exploração. Mas existe uma outra fase que também pertence às atividades do engenheiro de minas, que é uma outra ciência, praticamente, que é o tratamento de minérios. O que é que consiste o tratamento de minérios? O tratamento de minérios tem como objetivo a concentração do minério, portanto, do mineral que é economicamente viável, para que seja vendável. Para que tenha, portanto, no fundo, essa concentração corresponde a um aumento do valor económico daquilo que nós estamos a explorar. E o que é essa concentração? É concentrar o minério retirando todas as outras componentes que não têm qualquer interesse económico. Quando se fala em ganga, nós estamos a falar naquilo que não tem interesse económico quanto da exploração. Ganga ou estéril. Nós falamos em rejeitado quando estamos nesta operação de lavagem, de concentração. Okay? Nós fazemos sempre questão de efetuar esta distinção. Porquê? Porque, normalmente, os produtos estéreis, os rejeitados das lavarias, ou dos processos de concentração, são produtos que normalmente têm resultados negativos em termos ambientais muito maiores do que os estéreis que vêm diretamente das minas. Okay? Isto porquê? Porque nas lavarias os processos de concentração correspondem, digamos assim, a processos físico-químicos, aproveitando as propriedades físico-químicas dos minerais. Vamos ver alguns exemplos. Bom, vou começar por aqui. Isto é uma retrospectiva geral da lavaria de Neves-Corvo, em 2002. Consiste numa infraestrutura industrial relativamente grande, onde temos aqui vários processos. Eu vou-vos mostrar aqui um layout, sim, muito simples. Isto é muito
beneficiação geral, ou da concentração de cobre, chumbo, zinco, prata e alumínio. Ok? Nós temos o minério. O minério passa primeiro por um crivo. O crivo, aquilo que passa do crivo, vai para um britador de maxilas. O britador de maxilas vai para um britador cónico. O britador cónico passa novamente para um britador de maxilas secundário. Isto tudo para partir rocha. Nós estamos aqui a partir pedra. Só. Passa por um novo crivo. Aquilo que passa para baixo do crivo, aquilo que não passa no crivo, volta para este sistema todo de... este sistema todo de redução de calibre. Aquilo que passa ao crivo vai para um moinho de bolas. E este moinho de bolas pode inclusivamente reduzir calibres ao nível da argila. Estamos a falar em micros calibres de diâmetro. 1 vezes 10 levantado a menos 6 metros. São coisas muito finas, é pó. A primeira separação física, digamos assim, em espiral, um misturador. Temos aqui uma segunda separação, já vamos ver, já vou explicar melhor esta separação porque é interessante, que é a separação por flutuação, aproveitando a higrofobia ou hidrofilia do mineral, um espessador, um filtro, um secador e assim temos um concentrado para o concentrado ventável. Parece. Isto é muito simples. Daí eu dizer que o tratamento de minérios é uma ciência. Ok? Mas isto tudo pode ser considerado uma lavagem. E isto é um processo muito simplificado da lavagem, da concentração. Ok? Normalmente, estes processos são bastante mais complexos porque existem vários componentes. Existem, por exemplo, só aqui do crivo ao infracrivo, que é aquilo que passa para o processo a seguir. Aquilo que não passa ao crivo vai novamente. Às vezes não passa para os mesmos, vai para outro tipo de equipamentos. Portanto, é um processo que o seu dimensionamento é bastante complexo. Eu mostro-vos aqui um exemplo de um esquema geral de uma britadora cónica, do moinho de varas. Eu mostrei-vos há pouco o moinho de bolas, há também o moinho de varas. É um moinho, mas tem umas varas lá dentro, umas varas de ferro. Isto é um crivo industrial e aqui é uma bateria.